Prepare-se para mergulhar em uma história impactante que desafia os limites do amor, da resiliência e da autonomia. Você está pronto para se conectar com personagens que mudarão sua visão sobre a vida? Hoje, vamos resumir a obra Como Eu Era Antes de Você, um best-seller mundial escrito por Jojo Moyes. Nele, somos apresentados a Louisa Clark, uma jovem de personalidade vibrante e alegria contagiante, mas sem grandes sonhos, e a Will Traynor, um homem que tinha uma vida ativa, mas que foi drasticamente alterada por um acidente que o deixou tetraplégico, aprisionando-o agora numa realidade de dependência que ele rejeita. Fique comigo até o final para se emocionar e refletir sobre o que realmente significa viver plenamente e valorizar cada momento. Uma história que mostra como uma única pessoa pode mudar, para sempre, o curso de uma vida. Vamos começar conhecendo os personagens principais dessa narrativa emocionante. Will Traynor era um homem ativo, aventureiro e bem-sucedido, acostumado a viver de forma intensa, até que um acidente o deixou tetraplégico. O evento trágico muda completamente sua vida, fazendo sofrer com as limitações causadas pela tragédia. Sua antiga confiança é substituída pelo isolamento e infelicidade, enquanto vive preso às lembranças de quem foi um dia. Louisa Clark, ou apenas Lou, é uma jovem autêntica, altruísta e que esbanja alegria por onde passa. Apesar de otimista e determinada, ela vive conformada com sua rotina previsível, sem grandes sonhos ou ambições. Após perder o emprego em um café local, Lou aceita trabalhar como cuidadora de Will. Camila Traynor, a mãe de Will, é uma mulher elegante e reservada, que luta para manter o controle em meio ao sofrimento da família. Ela contrata Louisa na esperança de que sua energia vibrante possa trazer alguma felicidade à vida de Will. Sua força e determinação impulsionam muitos dos eventos da história. Patrick, o namorado de Louisa, é personal trainer e obcecado por sua carreira esportiva. Sua postura egoísta e insensível cria um contraste claro com o vínculo emocional que Lou desenvolve com Will ao longo da história. Nathan é o enfermeiro responsável pelos cuidados físicos de Will. Ele oferece apoio prático e emocional constante, tanto para Will quanto para Lou, ajudando-os a lidar com os desafios diários. Alicia é a ex-namorada de Will, que o abandonou após o acidente. Ela seguiu sua vida e se casou com Rupert, amigo de Will, simbolizando a desconexão entre o passado vibrante de Will e sua nova realidade. Outros personagens, como Katrina, a irmã de Lou, e os pais dela, Josie e Bernard, enriquecem a história ao oferecer suporte emocional e trazer momentos de leveza narrativa. Steven, o pai de Will, tem um papel mais discreto, mas sua presença ajuda a evidenciar os conflitos e tensões familiares que permeiam a trama. Esse livro cativante é o primeiro dos 3 que compõem uma trilogia. A continuação é narrada nos livros Depois de Você e Ainda Sou Eu. A história de Como Eu Era Antes de Você se desenrola em uma pequena cidade na Inglaterra contemporânea, um lugar tranquilo, onde a rotina parece inalterada pelo tempo. É lá que conhecemos Louisa Clark, uma jovem que leva uma vida simples e sem grandes ambições. Lou mora com sua família em condições modestas e trabalha em um café local. Com sua felicidade que contagia todos ao seu redor, ela também é dona de um estilo único, excêntrico e colorido, o que chama bastante atenção. Mas, apesar de toda a alegria que a define, no fundo, ela se sente presa na realidade em que vive. O ponto de partida da história se dá quando Lou perde seu emprego no café. Sem muitas opções e precisando contribuir financeiramente com sua família, ela decide procurar um novo trabalho. Enquanto isso, em uma elegante casa nos arredores da cidade, vive Will Traynor, um homem que teve sua vida radicalmente transformada por um acidente que o deixou tetraplégico. Antes do acidente, Will viajava e vivia intensamente, explorando o mundo e sempre buscando novos desafios. Agora, ele enfrenta dias de amargura e isolamento, afastado de tudo que um dia o definiu. Ele se encontra totalmente dependente de outras pessoas, o que lhe tira toda a autonomia, privacidade e o estilo de vida ativo que ele tinha antes. Vendo a dor de Will, sua mãe, Camila, decide agir. Movida pelo desejo de trazer algum alívio e felicidade à vida do filho, ela abre uma vaga para cuidador, esperando encontrar alguém que não apenas atenda às necessidades diárias de Will, mas que também consiga resgatar um pouco da alegria que ele perdeu após o acidente. Apesar do amor incondicional entre mãe e filho, a relação dos dois é marcada por tensão, com Will frequentemente rejeitando as tentativas de Camila de aliviar seu sofrimento. Ainda assim, ela se recusa a desistir, acreditando que pode encontrar uma forma de trazer ânimo à vida do filho, mesmo que ele não demonstre interesse em aceitar. É nesse momento que Lou descobre a oportunidade de atuar como cuidadora e decide se candidatar à vaga, sem saber que aquilo iria mudar sua vida para sempre.
Durante a entrevista, Camila percebe que Lu não possui experiência na área, mas é conquistada pelo seu jeito autêntico, que transborda uma alegria vibrante e otimista. Camila acredita que essas qualidades podem trazer esperança e felicidade para os dias de Will e decide contratá-la. O primeiro encontro entre Will e Lu é marcado por tensão. Com seu jeito alegre e empolgado, Lu tenta se aproximar, mas encontra resistência em Will, que a recebe com frieza e sarcasmo. Ele acredita que, assim como todos os outros, ela logo desistirá. Mas Lu não desiste. Mesmo diante dos comentários sarcásticos e olhares distantes, ela persiste, e a cada pequena interação com ele, acaba descobrindo algo novo sobre Will, sua inteligência afiada, suas paixões esquecidas e a dor que ele tenta esconder por trás dessa máscara de homem rude. Lu percebe que, por trás da máscara de indiferença, Will ainda guarda um homem brilhante e profundamente humano. Por outro lado, Will nota que Lu não é como as outras pessoas que já passaram por sua vida. Sua energia e persistência começam a desafiá-lo de formas inesperadas. Pequenos avanços surgem, um sorriso relutante, uma conversa mais longa, um olhar menos frio, sinais sutis de que algo está mudando. Lu descobre mais sobre a vida que Will tinha antes do acidente. As fotos nas paredes, os relatos de viagens e aventuras, tudo revela a história de um homem que vivia com intensidade e que agora está preso a uma realidade que ele rejeita. Inspirada por essas descobertas, Lu decide tentar resgatar, ainda que em parte, a essência do homem que ele costumava ser. Então, ela propõe pequenas atividades para mudar a rotina de Will, uma caminhada no jardim, uma ida ao teatro, qualquer coisa que o tire da monotonia. No início, Will resiste, mas a empolgação de Lu começa a mexer com ele. Aos poucos, a determinação dela começa a quebrar as barreiras emocionais dele, permitindo que ele se abra novamente e saia da apatia em que estava. É nesse período que a relação entre os dois evolui, tornando-se uma conexão crescente e profunda, cheia de desafios e momentos de vulnerabilidade. É o início de uma jornada transformadora para ambos. Will, mesmo contra sua vontade, é influenciado por Lu e começa a acreditar que sua vida talvez não esteja completamente perdida. Por outro lado, Lu, que antes vivia sem grandes ambições, começa a enxergar o mundo de maneira diferente. Inspirada por Will, ela descobre que pode querer mais para si mesma, sonhar, explorar, seguir novos caminhos e se libertar da rotina previsível que ela mesma havia imposto sua vida. A convivência entre Lu e Will parecia ganhar bons rumos, até que uma revelação muda tudo. Lu descobre, de forma inesperada e dolorosa, que Will tomou uma decisão que parece irreversível. Ele pretende buscar a eutanásia em uma clínica na Suíça. O mundo desaba aos seus pés. E Lu fica completamente abalada com o choque da descoberta. Essa escolha não foi feita por impulso. Will, antes independente e ativo, viu sua vida mudar drasticamente após o acidente, que o deixou dependente de ajuda para quase tudo. Essa nova realidade abalou, profundamente, seu lado emocional. E ele vê na eutanásia uma forma de recuperar o controle sobre sua existência, agora marcada pela dor e pela dependência. Seus pais, Camila e Steven, que o amam profundamente, souberam de sua decisão meses antes de Lu chegar. E embora a notícia tenha devastado ambos, eles lidaram com isso de formas diferentes. Camila nunca aceitou essa escolha como algo definitivo. Para ela, enquanto houvesse tempo, haveria também uma chance de fazer Will mudar de ideia. Foi essa determinação que a levou a contratar Lu. Camila acreditava que a energia vibrante dela poderia oferecer ao filho uma visão diferente, algo que nenhuma abordagem formal ou médica havia conseguido. Contratar Lu foi sua última tentativa desesperada de convencer o filho a manter sua vida. Enquanto Camila se agarrava à esperança de mudar a resolução de Will, Steven, o pai, escolheu aceitar a decisão do filho, mesmo que isso consumisse por dentro. Para ele, Will sempre foi determinado, e contestar sua decisão parecia apenas prolongar o inevitável. Ele acreditava que apoiar o filho, mesmo em algo tão doloroso, era sua forma de demonstrar amor e respeito. Essa diferença de opiniões cria uma tensão silenciosa entre os pais de Will, que, embora compartilhem o mesmo sofrimento, parecem cada vez mais distantes em sua forma de lidar com ele. Quando Lu descobre o verdadeiro motivo pelo qual foi contratada, sente como se o chão desaparecesse sob seus pés. O trabalho, que começou como uma solução para suas dificuldades financeiras, agora carrega o peso de uma responsabilidade avassaladora que ela não escolheu. Percebe que foi contratada não apenas para cuidar de Will, mas também para tentar salvar sua vida, sendo a última esperança de alguém que já havia desistido de lutar. O choque a deixa paralisada, profundamente abalada, fazendo-a se sentir traída e impotente.
Incapaz de lidar com o peso dessa revelação e responsabilidade, ela se afasta do emprego por um breve período. Durante esse tempo, Lu é consumida por dúvidas, confrontando seus próprios sentimentos em relação a Will e ao papel inesperado que ele passou a desempenhar em sua vida. Ela se questiona se está à altura dessa missão, enquanto o peso de ser a última esperança de Will a assombra constantemente. Do outro lado, a ausência de Lu cria um vazio inesperado na rotina de Will. Nathan, o enfermeiro que cuida dele, percebe imediatamente a mudança em seu comportamento. Will, que já mantinha um humor sombrio, parece ainda mais distante. Fala pouco, evita interações e se isola completamente. Embora não admita, a alegria vibrante de Lu havia se tornado uma parte essencial de seus dias. Camila, por sua vez, observa a situação com crescente preocupação. Ela nota que Will, que antes parecia abrir pequenas brechas para Lu, agora se fecha completamente. Para ela, a ausência de Lu confirma que seu plano para fazer Will mudar de ideia pode estar fracassando. Mesmo com a resistência de Will em demonstrar suas emoções, sua tristeza é clara, evidenciando a falta que ele sente de Lu. Pequenas coisas, como o silêncio no ambiente e a ausência dos comentários excêntricos dela, tornam os dias mais longos e pesados. Embora não admita, a partida dela parece ter deixado uma lacuna que ele não consegue ignorar. Will começa a perceber que Lu resgatou algo em sua vida que ele não tinha há muito tempo. Um motivo para se importar, ainda que de forma sutil. Esse período de distanciamento revela a Will não apenas a importância de Lu em sua vida, mas também a complexidade de seus sentimentos. Ele, que construiu em torno de si uma barreira de afastamento, para se proteger do sofrimento, percebe que, contra todas as suas expectativas, ela conseguiu romper parte de sua armadura. Enquanto isso, Lu não consegue parar de pensar em Will. Ela se questiona se deve voltar, mas tem muito medo de falhar na missão de salvá-lo. Ao mesmo tempo, sabe que não pode ignorar o impacto que ele já causou em sua vida. Lu decide então voltar, pois o vínculo que criou com Will e os sentimentos que nutre por ele são mais fortes do que o medo que carrega. Lu finalmente retorna, determinada a tentar convencer Will a mudar de ideia. Decidida a fazê-lo reconsiderar, ela idealiza experiências maiores e mais impactantes. Pequenos gestos, como levá-la ao jardim, logo dão lugar a planos maiores. Lu propõe viagens, eventos e momentos únicos, acreditando que isso pode reacender nele algo que foi perdido. O desejo de viver. No entanto, Will permanece firme. Ele aceita participar de algumas atividades, mas nunca deixa de ser claro e honesto sobre seus sentimentos. Ele admira o esforço de Lu, mas acredita que sua realidade não pode ser alterada por viagens ou passeios. Ainda assim, a cada dia ele se convence mais de que Lu não é como as outras pessoas que passaram por sua vida. Sua teimosia, sua energia e sua dedicação impressionam e o fazem admirá-la ainda mais. Com o tempo, Lu decide ser mais ousada. Ela organiza uma ida ao teatro, um ambiente que Will costumava frequentar antes do acidente. Durante a apresentação, Lu observa atentamente as reações de Will, buscando sinais de que ele ainda encontra algum prazer nesses momentos. E mesmo que ele tente esconder, há um brilho em seus olhos que indica que sua presença ali não foi em vão. Outro momento marcante ocorre durante um passeio a um castelo medieval. Lu, empolgada, o guia por entre as ruínas, contando histórias sobre cavaleiros e batalhas, com tanto entusiasmo, que quase faz Will esquecer sua condição. Ele ri, mesmo que por um breve instante. Esses gestos simples, ainda que modestos, começam a criar uma atmosfera diferente, algo mais leve e cheio de esperança. Lu enxerga uma luz no fim do túnel. Ela sente que esses pequenos avanços fazem todo o esforço valer a pena. Um dos momentos mais desafiadores para Will ocorre quando ele recebe o convite de casamento de sua ex-namorada, Alicia. Apesar de relutante e de saber que seria uma experiência emocionalmente difícil, ele decide comparecer ao evento, com Lu ao seu lado para apoiá-lo. O casamento traz muitas lembranças difíceis para Will. Alicia foi uma das pessoas que ele mais amou, mas ela seguiu em frente, casando-se com Rupert, um amigo que fazia parte de sua antiga vida. Lu, percebendo o peso emocional do momento, busca aliviar a tensão. Durante a recepção, ela o convida para dançar, mesmo sabendo das limitações dele. Will hesita por um instante, mas, de forma surpreendente e num gesto inesperado, aceita. Eles se tornam o centro das atenções na pista de dança, e embora Will brinque sobre o quanto devem parecer ridículos, há algo genuíno naquele momento. É um lembrete de que mesmo nas situações mais difíceis, ainda é possível encontrar alegria. Esse evento é um marco importante na relação entre Lu e Will. Não apenas reforça a conexão entre os dois, mas também ressalta o contraste entre o passado de Will,
cheio de liberdade e possibilidades, e sua nova realidade, repleta de limitações. Lu, no entanto, com sua persistência e energia, não apenas desafia as limitações de Will, mas continua a mostrar que, mesmo dentro dessa nova realidade, ainda há espaço para muitos momentos felizes em sua vida. Um dos momentos-chave mais emocionantes do livro é quando Lu organiza uma viagem a uma praia paradisíaca. Durante a viagem, Lu sente que está conseguindo algo que antes parecia inalcançável: derrubar os últimos tijolos do muro que Will construiu ao redor de si. Ele, que por tanto tempo se manteve fechado ao mundo, permitiu que Lu entrasse em sua vida de forma mais profunda e verdadeira, lhe dando acesso a um lugar dentro dele que havia mantido trancado a 7 chaves. Os momentos que compartilham à beira-mar são marcados por proximidade e cumplicidade, e Lu percebe que, mesmo em silêncio, Will está diferente. Ele se permite relaxar, escutar e até mesmo sorrir, algo que parecia perdido em seu passado. Mas, o que estava por vir iria abalar a tranquilidade que estavam vivendo. Na última noite, enquanto o sol se põe no horizonte, a paisagem ao redor parece refletir a intensidade daquele momento. É quando Will decide ser completamente honesto. E eles têm uma conversa definitiva. Ele reconhece os sentimentos que desenvolveram um pelo outro, e admite que Lu foi capaz de conseguir algo que ele achava impossível: fazê-lo sorrir novamente. Com sua teimosia e energia, ela trouxe alegria para seus dias, iluminando uma vida que ele acreditava estar condenada à escuridão. Will olha para Lu com uma mistura de amor e tristeza. Ele admite que a ama profundamente, mas sente que, jamais, poderia ser o parceiro que ela merece. Embora seu amor por Lu tenha trazido à tona uma parte dele que parecia perdida, Will não consegue ignorar que sua realidade prende a uma vida sem a autonomia e a independência que ele tanto valorizava, e isso impede de viver esse amor de forma plena. Para Will, que antes do acidente viveu intensamente, mergulhando em aventuras e liberdade, a realidade atual é cruel e dolorosa. Dependente das pessoas ao seu redor para quase tudo, ele não sente que está vivendo, apenas existindo. Preso em um corpo que já foi sua maior força, mas que agora é sua maior prisão. Para ele, esse amor, por mais intenso que seja, não muda o fato de que sua condição é irreversível. Ele está convicto de que nunca poderá oferecer a Lu, não apenas a vida plena que ela merece, mas também a felicidade que ele tanto gostaria de compartilhar com ela. Will acredita que permitir que Lu siga em frente, sem ele, é o maior ato de amor que poderia oferecer. Ele deseja que ela viva plenamente, que acredite mais em si mesma e não se conforme com as limitações que a cercam. Que continue a espalhar seu brilho e energia, capazes de iluminar qualquer ambiente, a mesma luz que trouxe felicidade para sua vida. Ele enxerga em Lu um potencial extraordinário, mais do que ela jamais percebeu em si mesma, e acredita que, para que ela o alcance, precisa dar a ela a liberdade de seguir em frente. Permanecer ao seu lado seria como aprisioná-la em uma vida cheia de limitações e sacrifícios, algo que ele considera ser injusto com ela. O amor que sente por Lu o faz querer segurá-la para sempre, mas esse mesmo amor o obriga a deixá-la ir. Para Will, cada frase dita é como uma faca afiada atingindo seu coração. Cada palavra que sai de seus lábios rasga um pedaço de sua alma, pois sabe que está destruindo as esperanças de Lu, enquanto tenta preservar sua própria dignidade. Will sofre profundamente, e por mais que desejasse, ele não conseguia se ver como parte do futuro brilhante que ela merecia. Cada sentença de Will parecia ecoar no mar, e ressoar na vastidão dos pensamentos e sentimentos de Lu. Ela ouve tudo, incrédula, completamente devastada. Ainda tomada pelo choque da decisão anunciada por Will, Lu tenta argumentar. Ela insiste que o amor deles é suficiente para superar qualquer obstáculo, que juntos podem encontrar maneiras de lidar com as dificuldades. Seu coração e sua mente rejeitam a decisão de Will, e o amor que nutre por ele a impede de desistir. Com todas as suas forças, e no auge do desespero, Lu tenta convencê-lo a mudar de ideia. Mas Will, apesar de sua dor, permanece firme. Ele já tomou sua decisão. Para ele, sobreviver nessas condições é apenas prolongar o sofrimento. O conflito interno é evidente. Ele ama Lu, mas as consequências do acidente tiraram dele a liberdade e o controle que tinha sobre si mesmo. Seu senso de dignidade e a memória de quem ele costumava ser o impedem de reconsiderar sua decisão. Lu então percebe que,
aquele momento, marca o início do fim. Lentamente, voltando a si, se depara com o fato de que, por mais que corresse, Will já estava muito à frente, longe, a uma distância impossível de ser percorrida. Ela sente como se estivesse perdendo uma batalha que nunca escolheu lutar. Por mais que ame Will e tente alcançá-lo com sua paixão e esperança, ela se dá conta de que ele já ergueu um forte intransponível em torno de sua decisão. Após a viagem, Lu retorna para casa, profundamente triste. Com uma forte sensação de ter fracassado em seus esforços de dar a Will um novo motivo para viver. Todos os momentos felizes que compartilharam, agora estão ofuscados pela sombra da decisão que ele já havia tomado. Para Lu, aquele adeus na praia não foi apenas uma despedida de Will, mas também de suas esperanças. Ela também sente o impacto da ausência dele, restando apenas um espaço vazio em sua vida, que ninguém, jamais, seria capaz de preencher. Enquanto isso, na casa dos Traynor, a ausência de Lu é sentida de forma avassaladora. Will, que antes de conhecê-la vivia preso a uma rotina silenciosa e introspectiva, agora parece ainda mais distante. Ele evita conversas, passa horas em seu quarto e rejeita qualquer tentativa de interação que vá além do necessário. Para alguém que já havia perdido tanto, a partida de Lu era como ver desaparecer o pouco de cor que restava em sua vida. Os dias passam, e Lu continua a refletir sobre tudo que viveu com Will. As lembranças de seus momentos juntos, as risadas, as discussões, os pequenos avanços que ela acreditava serem grandes vitórias, agora parecem distantes, embora ainda carregadas de ternura. Ela sabe que voltar para a vida de Will seria doloroso, mas algo em seu coração a impede de simplesmente seguir em frente e deixar tudo para trás. Finalmente, em um momento de clareza, Lu toma sua decisão: retornar à casa de Will. Ela sente que não deve abandonar Will. Não porque acredita que pode mudá-lo, mas porque entende que o amor que eles compartilham é algo que vai além de qualquer desfecho. Ela percebe que, mesmo que não consiga salvá-lo, estar ao lado dele em seus últimos momentos é a maior demonstração de amor que ela pode oferecer. Lu retorna à casa dos Traynor, e sua chegada surpreende Will, que tenta disfarçar sua emoção. Ela não volta para discutir ou implorar, mas para se fazer presente, oferecendo apoio e suporte a Will, e também para mostrar que, apesar de tudo, o amor deles é algo que vale a pena ser vivido, mesmo que apenas por um curto período de tempo. Esse retorno marca um momento de aceitação mútua. Lu aceita que não pode mudar Will, e ele, por sua vez, reconhece o impacto transformador que ela teve em sua vida. Em gestos e palavras, Will demonstra o amor profundo, a admiração, o respeito e a gratidão que sente por Lu. Pouco antes da viagem para a Suíça, Lu faz uma última tentativa de convencer Will. Ela abre seu coração completamente, dividindo seus sonhos e esperanças de ter um futuro ao lado dele. É um momento carregado de emoção, onde Lu demonstra toda a vulnerabilidade e força que acumulou ao longo da história. Apesar das palavras de Lu e do elo criado entre eles, mais uma vez, Will mantém sua posição. Ele reafirma que, embora ame profundamente, viver dessa forma é, para ele, apenas uma sombra de quem ele foi um dia. Mesmo sofrendo com a dor que essa escolha representa, Lu respeita a decisão definitiva de Will. Ela sabe que tentou tudo o que podia, e usado os recursos ao seu alcance para persuadi-lo. Agora, lhe restava apenas transformar seus últimos dias em algo memorável e significativo. Durante a viagem, Lu se esforça para criar momentos de leveza e alegria. Suas conversas com Will misturam risadas e memórias compartilhadas. Há uma troca de olhares, gestos, sorrisos e toques, que falam mais do que palavras poderiam expressar. Contudo, uma tristeza silenciosa paira sobre eles. Como se ambos estivessem se despedindo, a cada palavra. Antes do adeus final, Will a faz prometer que viverá plenamente, sem medo de explorar o mundo além dos limites de sua pequena cidade. Ele insiste que Lu deve acreditar em si mesma, não se contentar com menos do que merece e sempre lembrar de sua força e capacidade. Will a encoraja a abraçar novas oportunidades, a buscar seus próprios sonhos e a não deixar que as circunstâncias definam o curso de sua vida. Profundamente emocionada e com o coração pesado, Lu promete honrar seu desejo. Ela sabe que, mesmo que pareça impossível naquele momento, se esforçará ao máximo para cumprir a promessa que fez ao homem que transformou sua visão de mundo. Lu permanece ao lado de Will até o último momento, segurando sua mão e demonstrando que, apesar de discordar de sua decisão, ela o ama incondicionalmente. É uma despedida extremamente emocionante, carregada de significados,
deixando uma marca indelével, algo que nunca, jamais, seria apagado ou esquecido. Camila e Steven, os pais de Will, também enfrentam o luto de formas diferentes. Camila, que lutou até o último momento para mudar a decisão de Will, agora tenta encontrar paz no fato de ele ter partido com dignidade, cercado por amor. Steven, silencioso como sempre, encontra consolo na ideia de que ao menos pôde apoiar o filho em sua escolha. Depois da despedida na Suíça, Lu retorna para casa, carregando a dor da perda, mas também as memórias e as lições deixadas por Will. O impacto da convivência com ele é profundo, como se as palavras e gestos dele tivessem plantado sementes, que agora começavam a florescer. No início, ela se sente perdida. Sua casa, antes tão familiar, agora parece pequena demais para conter a nova versão de si mesma que começou a surgir durante sua jornada com Will. A antiga rotina perdeu o sentido. Ela percebe que precisa de algo mais, algo que a conecte aos sonhos e às possibilidades que Will tanto a incentivou a buscar. Lu recebe uma carta deixada por Will, entregue a ela após seu retorno. Ao abrir o envelope, encontra palavras que são, ao mesmo tempo, um adeus e um guia para o futuro. Na carta, Will expressa sua gratidão a Lu por ter lhe proporcionado momentos felizes em seus últimos meses, e reforça seu desejo de que ela viva plenamente, explore o mundo e nunca tema se arriscar. Ele também deixa um fundo financeiro, garantindo que ela tenha os meios para começar uma nova etapa, estudar, viajar ou simplesmente descobrir quem realmente é, longe das limitações que aprendiam a sua antiga vida. Com a carta em mãos, Lu é tomada por um misto de emoções. O gesto de Will é profundamente generoso e, ao mesmo tempo, a obriga a encarar a dura realidade de que ele não está mais ali. Contudo, ela percebe que, ao honrar o desejo de Will, também estará honrando a si mesma e o amor que compartilharam. Determinada a transformar essa perda em algo significativo, Lu começa a planejar seu próximo passo. Ela decide deixar a cidade e buscar novas experiências, algo que antes parecia impossível. O mundo, que antes parecia tão grande e assustador, agora se apresenta como um universo repleto de possibilidades. Lu segue para Paris, um dos lugares mencionados por Will em sua carta. Enquanto caminha pelas ruas da cidade, ela sente uma mistura de saudade e gratidão. Cada esquina, cada café e cada ponte parece ecoar os conselhos que Will deixou: viver com intensidade, valorizar o presente e perseguir o que realmente importa. Ele não apenas a desafiou a sair de sua zona de conforto, mas também plantou nela uma semente de autoconfiança e coragem, que só agora percebeu possuir. Lu começa a explorar essas novas descobertas, primeiro de maneira hesitante, mas logo com mais confiança. Seja em uma nova cidade, em uma sala de aula ou em um novo trabalho, ela carrega consigo as lições de Will, o valor de viver intensamente, de buscar o que realmente importa e de nunca se contentar com menos do que merece. Embora Will não esteja mais ao seu lado fisicamente, sua presença é sentida em cada escolha que Lu faz, em cada passo que ela dá, rumo a um futuro que ele a ajudou a vislumbrar. Ele não apenas mudou o curso da vida de Lu, ele foi a força que a fez descobrir um significado mais profundo para viver, e a enxergar o imenso potencial que sempre esteve guardado dentro dela. E assim, encerramos o resumo de hoje. É importante reforçar que este é apenas um resumo, e não substitui a experiência que a leitura completa do livro pode proporcionar. Mergulhar nas obras originais permite que o leitor vivencie a história em toda a sua profundidade, e extraia reflexões únicas e transformadoras. Além de ser uma história emocionante, Como Eu Era Antes de Você também nos convida a refletir sobre questões éticas e sociais muito relevantes, como direito de escolha, superação, adaptação, transformação, crescimento pessoal e amor em suas múltiplas formas. A história aborda de maneira profunda temas como autonomia e dignidade, explorando o impacto das escolhas individuais em situações extremas. A decisão de Will sobre sua vida provoca reflexões sobre o que significa viver plenamente e até mesmo como a sociedade lida com pessoas que enfrentam limitações físicas, desafiando convenções e tocando o coração do leitor. E Lu, por sua vez, nos faz pensar sobre autodescoberta, crescimento pessoal e as barreiras que muitas vezes criamos para nós mesmos. Sua trajetória é um lembrete poderoso de como, ao acreditar em si mesma e sair da zona de conforto, é possível descobrir novas possibilidades e redescobrir sua autoestima. Esses temas tornam o livro mais do que apenas uma história de amor. Ele é também um convite para refletirmos sobre as escolhas que fazemos e o impacto que elas têm na vida de quem nos cerca. O impacto cultural e social desse livro vai além de sua narrativa cativante. A escolha de abordar temas delicados trouxe uma visibilidade maior para debates muitas vezes silenciados.
Esses elementos tornam o livro uma obra que não apenas emociona, mas também provoca reflexões profundas sobre amor, liberdade e os limites das escolhas humanas. Sobre a autora, Jojo Moyes. Jojo Moyes é uma das mais aclamadas escritoras contemporâneas, conhecida por sua habilidade em criar histórias que combinam emoção, humanidade e reflexões profundas. Nascida em 1969, em Londres, Inglaterra, Jojo inicialmente seguiu uma carreira no jornalismo, trabalhando por uma década no The Independent. Essa experiência lhe proporcionou uma visão sensível e observadora sobre as relações humanas e as complexidades da vida, características que ela carrega para seus livros. Como Eu Era Antes de Você, publicada em 2012, é, sem dúvida, sua obra mais emblemática. Traduzido para mais de 40 idiomas e adaptado para o cinema em 2016, o livro conquistou milhões de leitores ao redor do mundo com sua narrativa sensível e os dilemas éticos e emocionais que apresenta. Moyes utiliza sua escrita para abordar temas complexos, como a eutanásia, a autonomia pessoal e a importância de viver plenamente, sempre equilibrando momentos de humor, ternura e introspecção. Além desse grande sucesso, Jojo Moyes também é autora de outros livros notáveis, como Depois de Você e Ainda Sou Eu, que continuam a história de Louisa Clark, a protagonista de Como Eu Era Antes de Você. Outras obras, como A Última Carta de Amor e Um Caminho para a Liberdade, reforçam seu talento para criar personagens cativantes e narrativas que emocionam e inspiram. Jojo Moyes é conhecida por sua conexão com os leitores e sua capacidade de trazer à tona questões universais através de histórias profundamente humanas. Sua contribuição para a literatura contemporânea posiciona como uma escritora que não apenas entretém, mas também provoca reflexões e sentimentos duradouros em quem lê suas obras. E assim, encerramos o vídeo de hoje. O que vocês acharam dessa emocionante história de Lu e Will? Vocês concordam com a decisão de Will ou acham que ele poderia ter escolhido um caminho diferente e ficado com Lu? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa história impactante. E se você gostou do resumo e quer continuar acompanhando histórias que emocionam e inspiram, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Não deixe de conferir nossas playlists com resumos separados por continentes. Em breve, traremos ainda mais diversidade, com obras publicadas em países diferentes. Muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima!